representada uma força, uma partícula com todas as forças que agem sobre ela. Essas forças são constantes, são representadas por vetores, todas elas têm o mesmo módulo, todas as forças. Então tem a partícula 1 sem forças, a partícula 2 tem uma força para a direita, a partícula 3 sofre duas forças perpendiculares, uma vertical para cima, outra horizontal para a direita, e a partícula 4 sofre também duas forças, ambas horizontais. E aí ele vai lá e fala, questão 21. Em qual dos casos a partícula pode ter velocidade constante? Nós vimos que pela primeira lei de Newton, para um cara ter velocidade constante, a condição é que a força resultante seja nula. A partícula 1 não tendo força nenhuma atuando nela, a resultante é nula, então ela pode estar ou em repouso ou em MRU, e portanto a velocidade é constante. Essa partícula resultante que atua nela vai atuar nessa direção, então ela vai ter uma aceleração nessa direção. Essa partícula tem uma força resultante horizontal para a direita, então vai ter uma aceleração horizontal para a direita. Se ele falou que essas forças têm o mesmo módulo, esse vetor acaba anulando esse outro vetor, então a resultante também é zero. Então a partícula 4 também pode ter velocidade constante, estando em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Então, primeira lei de Newton, para que a velocidade de um corpo seja constante, a resultante deve ser 0, 1 e 4. Letra D. Depois, na questão 22, ele questiona: em qual dos casos a partícula terá aceleração constante e não nula? Para que a aceleração seja um valor constante, basta que a força resultante seja diferente de zero, porém constante. Isso a gente poderia dizer que é a segunda lei de Newton. Força resultante igual a massa vezes aceleração. Para esse número ser constante, este deve ser constante, além desse, diferente de zero. Bom, a situação 1, a força resultante é zero, então a aceleração é zero. No corpo 2, existe força resultante, então vai existir aceleração. Supondo que essa força seja constante, a aceleração é constante. Força resultante zero, aceleração zero. Força resultante diferente de zero, aceleração diferente de zero. Então, corpos 2 e corpos 3 são os dois corpos onde a aceleração vai ser diferente de zero, porém constante. Letra E. Beleza? Ótima questãozinha para revisar a segunda lei de Newton, as leis de Newton de maneira geral. Quem dá mais? 31 e 32. Beleza? Lá na página 96, vamos de 31 primeiro. Falar o seguinte: o bloco A de massa 4 kg desloca-se com velocidade constante. Se ele falou que a velocidade é uma constante, eu automaticamente já concluo que a força resultante é zero. Primeira lei de Newton. 2 metros por segundo essa velocidade, sobre uma superfície horizontal, como mostra a figura. Com a ajuda dos dados e da figura, é correto afirmar que diz que esse bloquinho, que ele chamou de bloco A, está sendo empurrado para a direita com uma força de 20 newtons. Eu já vou concluir automaticamente que tem uma força oposta, que deve ser o atrito, que também vale 20 newtons, para que a resultante seja zero. Concluí sem ler. Agora eu vou ler para ver se a minha conclusão tem a ver com o que eu queria. Letra A. A força e atrito entre o bloco e a superfície horizontal é nula. A letra A é um absurdo, porque se fosse nula, a força resultante seria 20 newtons. E se tivesse força resultante, haveria aceleração e a velocidade não poderia ser constante. Letra B. A força resultante das forças que atuam sobre o bloco é nula. Com certeza a resultante é nula, porque a velocidade é constante. Letra C. A força e atrito entre o bloco e
a superfície vale menos de 20 newton. Falso, tem que ser 20 newtons, como eu havia suposto. C, falsa. Letra D. O peso do bloco é igual a 20 newtons. Não. Se a massa dele é 4 kg, o peso dele na Terra seria 40 newtons aproximadamente, M vezes G. Então ficou falsa também a letra D. O coeficiente de atrito cinético entre o bloco e a superfície vale 0,8. Vamos calcular só por desencargo de consciência. Força de atrito, coeficiente de atrito vezes a normal. Nesse caso, a normal é igual ao peso, porque ele está na horizontal. E a força de atrito, eu havia dito que é 20. Então a gente consegue perceber, consegue calcular que o coeficiente de atrito daria 0,5 e não 0,8, confirmando que essa também é falsa. Claro que a gente não faria no vestibular esse item E, né? A menos que a gente ficasse inseguro. Mas como o item B estava bem claro, daria para não precisar fazer o cálculo ali. Vamos fazer a questão 32 no embalo. Dois corpos A e B de massas 3 e 6 kg estão ligados por uma polia sem atrito, conforme a figura. Figura clássica aí para esse tipo de questão, né? Essa é a figura. Falou que a massa do bloco A é 3 e a massa do bloco B é 6, estão ligados por uma polia sem atrito, conforme a figura. Entre o bloco A e o apoio, o coeficiente de atrito é 0,5. O μ do bloco A é 0,5. Considerando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, aceleração da gravidade, a aceleração dos blocos e a força de tração do fio vale as perguntas clássicas, a aceleração e a tração do bloco. Eu me sinto obrigado a fazer a questão de um jeito que te ensina mais, que é um jeito mais completo e mais difícil. É um jeito mais difícil e ensina mais, tristeza. Diagrama de corpo livre. Primeiro passo, sempre desenhar os blocos livre dos outros objetos, porém, no lugar dos outros objetos, vamos desenhar as forças que os outros objetos aplicam nele. A Terra atrai o bloco A com a força. Quando ele cai, bate no chão e o chão empurra ele com uma força para cima. A cordinha puxa o bloco A para frente. Já o bloco B está sendo atraído pela Terra, peso do bloco B, e a corda atrapalha a queda dele, a tração. Depois de desenhar o diagrama de corpo livre para cada um dos blocos, tu aplica a segunda lei de Newton. Em cada bloco, física, meu amor. Isso ali era para ser vezes. Quem é a resultante no bloco A? A normal e o peso se anulam, a resultante é a própria tração. Massa do bloco A vezes a aceleração. Esta é a primeira equação. O maior menos o menor, é assim que se calcula a força resultante. Pega a força maior, subtrai a menor. Se eu fosse fazer o física, meu amor, aqui no bloco B, a força resultante do bloco B é o peso dele menos a tração. Isso é igual a massa do bloco B vezes a aceleração. Essa é a segunda lei de Newton aplicada ao bloco B. E depois a gente faz um sistema com essas equações. Vou pegar a primeira equação. Vou pegar a segunda equação. E vou somá-las. Poderia usar outra técnica. Ao somar as equações, t menos t dá zero. E somando m do bloco A vezes aceleração mais massa do bloco B vezes aceleração, colocando a aceleração em evidência, fica desse jeito. E agora sim, o peso do bloco B eu posso calcular porque é a massa do bloco B vezes a gravidade. Ele falou que a massa do bloco B era 6 kg, a gravidade é 10, então o peso do bloco B, 60 newtons. Essa é a força que acelera o sistema, mas tanto a massa do A quanto a massa do B serão acelerados. A massa do A era 3, né? Então tu vê, deu 60 nonos a aceleração. Dá para simplificar por 3, que dá 20 terços. E se nós gostarmos de divisão, a gente dividiria, que vai dar uma dízima periódica, né? O número da besta. Ai, ai, ai. 6,6666 metros por segundo ao quadrado. Ah,
Falou do coeficiente de atrito, eu viajando aqui, né, no sono, acabei esquecendo aquela força ali, né? E aí, galerinha, como é que fica a nova resultante, então? Obrigado, erro crasso. Tração menos FAT. Então, aqui nessa nossa equação vai ter FAT aqui também, né? Aqui mudou para tração menos FAT, eu fiz a questão como se não houvesse atrito, né? Um absurdo. Na hora de somar as equações, aqui corta com esse aqui vai ficar peso do B menos FAT. E agora sim, vamos calcular a FAT para corrigir esse erro. Força de atrito, sorte, no gabarito tinha 6,666? Não, sorte. Aí eu ia detectar o meu erro, caso o colega não tivesse me alertado. Mas se tivesse esse gabarito, eu ia no sono, eu ia seco. Não ia nem parar para pensar. Isso é bom acontecer na tua frente, para tu ver que não interessa se tu sabe física. Se estiver distraído, vai errar. Para calcular a força de atrito do bloco A, eu tenho que lembrar que a normal em A é o peso do A. Então, para calcular a normal em A, massa de A vezes a aceleração da gravidade. A massa de A é 3 kg e a gravidade é 10, o que dá uma normal de 30 newtons. Agora que eu sei a normal atuando em A, eu posso calcular a força de atrito no corpo A. A normal é 30, μ vezes a normal, 0,5 vezes 30, 15 newtons. O que vai influenciar aqui na minha resultante. A minha resultante agora não vai ser 60, é 60 menos 15, o que vai dar a resposta mais bonita aí, e dentro das possibilidades do gabarito. 45 nonos, que evidentemente dá 5. Esse sinal é para quem chegou atrasado, né? Então, 5 metros por segundo ao quadrado. Uma das respostas foi. Vamos para outra. A outra pergunta do cara era a tração do fio. E eu já tenho uma equação para tração, né? Eu tanto posso usar a primeira equação, quanto posso usar a segunda equação. Ambas vão gerar a resposta correta. Eu vou usar a primeira equação. Tração menos força de atrito é igual a massa do A vezes a aceleração. A tração eu quero descobrir. A força de atrito é 15. A massa do bloco A é 3. E a aceleração calculada deu 5. Tração é igual a 3 vezes 5, 15. Mais 15, menos passa mais. E 15 mais 15, 30 newtons. Essa é a força de tração. Agora sim, 5 metros por segundo ao quadrado e 30 newtons, letra A. Detalhe, eu já tinha feito essa questão semana passada. E aí não errei naquela semana passada, hoje eu errei. A mesma questão, uma semana depois. Isso é muito importante, né? O aluno perceber que mesmo ele sabendo, se ele se distrair como aconteceu comigo, ele erra. Isso aí, ótima pedida, hein? Muitíssimo obrigado. Vamos que vamos. Que show de bola. Ó, muito parecida com a questão 32, só que tem um bloquinho a mais. Estamos agora na questão 76 da página 190. Prepara aí. Cara, tem uma notícia muito triste para te dar, cara. Muito triste. Eu quase chorei na semana passada. Quinta-feira de manhã fui dar uma aula. Minha câmera com uma semana e pouco de vídeos gravados. Câmera essa que está me acompanhando já há 4 anos, gravando diariamente a minha vida. Lembrando que eu faço isso apenas para a proteção do meu aluno, para que ele possa reclamar do serviço e para que ele possa, evidentemente, rever alguma aula que ele acha que vale a pena. Embora eu já tenha alertado a vocês que existam melhores aulas na internet, gravadas por outras pessoas. E por isso te recomendo que tu assista às outras aulas antes de a tua. E os gênios que fizeram aquela câmera, o botão de formatar o HD e o botão de verificar quantos passos no HD, ele é um em cima do outro. E esse meu dedo idiota, na hora de eu apertar para verificar a informação do HD, eu acabei apagando uma semana de vídeos gravados ali. Cara, eu quase chorei, eu vou te confessar. Mas eu tenho que me perdoar, né, cara? Exaustão total ali, 60 aulas por semana, menos de 5 horas dormida naquela noite. Aliás, naquela noite foram 3 horas apenas, e eu errei o botão. Mas não há de ser nada, as aulas que eu dei naquela semana, eu tenho aulas que poderiam substituir ela.
quando eu conseguir fazer a organização do meu canal, eu vou acrescentar aulas que substituam as aulas perdidas. Espero não acontecer mais, obviamente. Página 190, questão 76. 3 blocos de massas iguais estão presos pelos fios. Vamos fazer o desenho. Chãozinho. 3 blocos de massas iguais. Ali tem um fiozinho com a rodana. Aparentemente ele chamou um fio de fio A, o outro fio de fio B. São presos pelos fios A e B e dispostos como mostra a figura. Os fios são inextensíveis e de massas desprezíveis. Todos os atritos envolvidos são desprezíveis. Agora sim não tem atrito. Sendo M a massa de cada bloco e G a aceleração da gravidade local, as tensões nos fios A e B são, respectivamente, ele quer as trações nos fios A e B, ou tensões. Legal. Vamos matar essa questãozinha. Primeiro passo, diagrama de corpo livre. Em cada corpo eu vou fazer o diagrama de corpo livre. Peso e normal, e aqui tem a tração A. Esse é o primeiro bloco. O segundo bloco vai ter peso e normal, assim como o primeiro, e são iguais, peso e normal. Vai ter a tração no bloco B, que deve ser maior que a tração no fio B, deve ser maior que a tração no fio A, para o sistema poder acelerar para a direita. E aí no bloquinho que está pendurado, esse não tem normal, então tem o peso e tem a tração. Vou fazer grandão o peso para ser maior que a tração B, peso, e aqui a tração B. Esse é o famoso diagrama de corpo livre. Depois do diagrama de corpo livre, a gente pega a segunda lei de Newton, o famoso física, meu amor, e aplica em cada bloco. Aplicando a segunda lei de Newton nesse bloco, fica normal e peso se anulam, a resultante é a tração A. Isso é massa vezes aceleração. No bloco do meio, normal e peso se anulam, a resultante é a tração B menos a tração A. Isso é igual a massa vezes aceleração. Essa é a segunda lei de Newton para esse bloco do meio. Para o bloco que está pendurado, a força resultante é o peso menos a tração no fio B. Isso é igual a massa dele vezes a aceleração. Como as massas dos blocos são todas iguais a M, eu não chamei de MA, MB, MC, só chamei de M mesmo, porque é tudo igual. Depois que tu fez o sistema, depois que tu calculou, aplicou a segunda lei de Newton em cada bloquinho, aí é só fazer um sistema de equação. Tu pega aquelas 3 equações e faz o sistema. A maneira mais adequada, ao meu ver, é a adição. Tração A igual a M vezes A. Tração B menos tração A é igual a M vezes A. E, finalmente, peso menos tração B é igual a M vezes A. Somando essas equações, TA menos TA zero, TB menos TB zero, sobra só o peso do bloco pendurado. Isso é igual a M vezes A mais M vezes A mais M vezes A, que é 3M vezes A. O peso do bloco que está pendurado é M vezes G, massa vezes gravidade. Isso é igual a 3M vezes A. Corta a massa na esquerda com massa na direita, descobri que a aceleração do sistema é 1/3 da aceleração da gravidade. G sobre 3. Mas ele não pediu a aceleração no sistema. Ele pediu a tração no fio A e a tração no fio B. Mas agora eu já tenho equações para achar essas trações, né? Eu já estou com as equações prontas, é só finalizar agora a questão. A tração no fio A pode ser calculada por essa equação. A tração no fio A é a massa vezes a aceleração. A tração no fio A é a massa do corpo A, que a gente chamou de M, vezes a aceleração, que é G sobre 3. Por isso que a tração no corpo A fica M vezes G sobre 3. Mas ele também pede a tração no bloco B. A tração na corda B, desculpa. A tração na corda B eu calculo por aqui, ó. TB menos TA é igual a M vezes A. A tração A eu já calculei, que é mg sobre 3. Isto é igual a massa vezes a aceleração do sistema, que é G sobre 3. G sobre 3. Menos passa para o outro lado mais. mg sobre 3 mais mg sobre 3
A tração no bloco B dá 2mg sobre 3. 2 vezes massa vezes gravidade dividido por 3. Então a tração no corpo, no fio A é mg sobre 3 e no outro 2mg sobre 3, que é a letra B. Cara, essas questões que não envolvem números, né, que são só letra, trava, galera. Eu demorei a começar a matar essas questões quando estava na tua situação aí. Eu amarelava, eu travava, eu não sabia o que fazer. Eu tive que fazer um trabalho psicológico dentro de mim. Eu olhava no espelho e falava: Otávio, as letras são como números, Otávio, não seja preconceituoso com as letras. E aí, depois de tanto me olhar no espelho e falar isso para mim, um dia eu comecei a conseguir fazer as contas. Mesmo a letra me falando ali, mas não vai dar para fazer a conta. Não tem letra, não tem número, como é que eu vou fazer a conta, Otávio? Não tem número. O diabinho falando do meu lado, eu falava: não me interessa. Letra para mim, a partir de hoje, é número. E eu vou fazer a conta. Isso aí, cara, doeu para eu conseguir fazer. Então a dica que eu te dou é essa. Ah, só tem letra, é? Comemore, meu querido. Comemore, porque tu não vai ter que multiplicar, tu não vai ter que dividir, tu não vai ter que tirar o mínimo múltiplo comum, porque tu vai estar trabalhando com letras. Os cálculos são todos idênticos. Só que o bom é que tu não vai ter que ter matemática para fazer as contas. Só um pouquinho de álgebra, certo? Aquela matemáticazinha com as letrinhas que nós aprendemos no fundamental. A professora falava: some as letrinhas iguais. Então é isso, a álgebra é um problema aí nessas questões. Vamos? Só pedir. Muito obrigado.